Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente tem o prazer e a satisfação, e eu falo com gosto, de começar mais uma edição do nosso programa Café com Saúde, né? Café é muito bom, com saúde então melhor ainda. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso Leandro César, infectologista. Leandro, você tá mais bonito hoje, Leandro? O que aconteceu? Tudo bem? Seja Obrigado, bem-vindo. Leide. Não, eu fiquei mais bonito para vir aqui pro programa, né? Pra gente conversar com esse convidado especial. Olá a todos os nossos ouvintes, internautas, né? Começando mais um Café com Saúde. Uma informação de qualidade, com alegria, e que o nosso programa hoje seja especial mesmo, porque estamos com um grande amigo aqui, o Dr. Gustavo Barreto. Ele que é médico, é gastroenterologista, né? Trabalha lá na residência de clínica médica da Santa Casa, está aqui em patrocínio, acrescentando, né, para o nosso corpo médico, um excelente profissional. E vamos fazer um programa hoje sobre um tema relevante que é a gastrite. Um tema importante, relevante, e eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes internautas ou já passaram, ou passam pelo problema, ou infelizmente vão passar. Mas, Leandro, a gente trabalha com o apoio de alguns patrocinadores. E antes que o nosso Gustavo Barreto, um nome importante, parece nome de artista, né? Gustavo Barreto. Antes que ele venha dar o ar da graça aqui, eu quero mandar um abraço para a FG Corretagens, que vende o seu café. E a venda é um processo muito importante, então você tem que entregar a venda do seu café para alguém de credibilidade. Então entregue para o Flávio, da FG Corretagem. Tem também a Farmácia Nacional 24 horas, uma história de tradição aqui em Patrocínio. É um grupo que fez a cidade crescer e cresceu junto com a cidade. Farmácia Nacional, 24 horas, atendendo você com todos os produtos, com a melhor qualidade, com o melhor atendimento e com muita humanidade. E tem a Casa do Requeijão, Leandro. Falar da Casa do Requeijão é falar de produto bom, de qualidade, né? A delicatessen que tá conquistando o coração do patrocinense, né? Casa do Requeijão, que tem assim, você vai receber alguém de última hora, e isso acontece muito, né? E você quer brilhar na recepção, é só dar uma corrida na Casa do Requeijão e comprar aqueles maravilhosos produtos. Tem queijo, tem doce, tem salgadinhos, tem produtos para você fazer o seu prato finalizar, porque hoje é muito fácil cozinhar, você acessa a internet, mas você tem que ter o produto, e o seu produto está na Casa do Requeijão. Mas, Leandro, agora eu quero que você abra aí o nosso programa sobre gastrite. Eu tenho que ter cuidado, porque gastroenterologista e gastrite são trava-línguas, né? Então, prometo falar corretamente até o final do programa. Se a gente errar, eu já peço desculpas. Carinhosamente a gente fala gastro, né? Para ficar mais fácil no dia a dia. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo, ao nosso programa, para trazer informação para o nosso ouvinte. Obrigado, Leide. Obrigado, Leandro, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo, falar sobre um assunto assim que é de muita relevância, né, na vida de muita gente. Então, tô feliz de estar aqui. E vocês dois são, assim, especialistas nesse assunto, porque o Leandro recebe e, quando ele vê o problema, ele encaminha pro Gustavo. Como é que você introduz o tema, Leandro? Gastrite. Gustavo, eu vou começar com uma pergunta simples, né? O que é a gastrite? Conta para o nosso ouvinte, assim, eu sinto uma dor, eu sinto queimando, como que é, assim, o que é a gastrite? Certo. Gastrite é um termo que as pessoas usam muito na prática, né, para se referir a esses sintomas de dor na região do estômago, né? Então, sensação de dor, sensação de queimação ou sensação de empachamento, né, empanzinamento, né? Então, todos esses sintomas que a gente refere aqui na região do estômago, né, e que manifesta principalmente depois de uma refeição, né? Então, tudo isso são sintomas que a gente na prática acaba usando esse termo, né, de gastrite, né? São todos sintomas que a gente refere, assim, se for usar um termo mais técnico, que é como dispepsia, né? Mas que na maioria das vezes, quando a gente vai fazer exames para avaliar melhor, a gente realmente acaba encontrando uma gastrite, que é nada mais do que uma inflamação na região ali do estômago, né? Então, seria mais ou menos isso, né? O significado, o conceito, né, da gastrite. E com qual idade que a pessoa pode começar a ter gastrite? Não tem uma idade, assim, muito clara de início, né? Até crianças mesmo, né? Já podem ter desde idades bem, bem precoces, né? Esses sintomas. Então, a gente não tem uma idade muito típica, assim, pro início, não. Qualquer fase da vida a pessoa pode ter. Mas teve uma mudança na faixa etária? Porque a gente sempre ouvia falar que os adultos Sim. tinham gastrite. Era adulto reclamando de gastrite. Agora as crianças estão tendo também? Sim. Um dos grandes causadores da gastrite, né, são os hábitos alimentares, né?
Então a gente via muito mais na fase adulta, porque é realmente, às vezes, quando a gente vai consumir alguns alimentos que podem causar mal para o estômago, consome álcool, faz uso de cigarro, né? Mas hoje em dia a gente tem observado cada vez mais as crianças consumindo alimentos, assim, processados, industrializados. Então, às vezes, desde a fase de criança mesmo, a pessoa pode começar com esses sintomas, né? E a gente tem observado nessa mudança de hábitos alimentares nesses últimos tempos agora, né? Então, pode justificar esse aumento agora de casos de gastrite em crianças também. E tem alguns alimentos, doutor, que causam mais a gastrite, né? Que podem fazer com que as pessoas se sintam mal ao alimentar? Sim, sim. O grande causador, se a gente for pensar na parte alimentar, né, são os alimentos industrializados, né? Então, alimentos processados, ultraprocessados, alimentos que têm muito condimento, né? Alimentos com excesso de sal. Então, são todos esses os principais alimentos que são relacionados à gastrite. Além de outras coisas, né? Como álcool, como cigarro, né? Doutora, a gente ouve assim, é até uma piada, uma brincadeira, a pessoa às vezes é nervosa. Aí você fala, nossa, calma que você vai ter uma gastrite. Tem relação assim, o comportamento da pessoa, o estado de ânimo da pessoa, ela ter gastrite? Com certeza. A gente, na gastro, fala que existe uma relação muito íntima do nosso estado emocional, né? Do cérebro, como geral, com o nosso trato digestivo, né? Então, a gente tem até um termo para isso, né? O eixo cérebro-intestino, né? Cérebro-estômago. Então, a pessoa pode manifestar sintomas, não só no estômago, né? Como no intestino também, por exemplo, diarreia, com base em como a pessoa tá, né? No estado emocional, às vezes tá estressado, tá passando por uma ansiedade, né? Tudo isso pode manifestar, sim, sintomas, e às vezes podem ser sintomas, assim, tão intensos que a pessoa acha que tá tendo algo de mais grave, mas na verdade é só uma manifestação do estado emocional mesmo, né? E o gastro é uma pessoa calma, porque ele sabe que se for nervoso, porque a gente percebe que você é uma pessoa muito tranquila, né? A gente tenta ser. Doutor, e me conta uma coisa. Muitos pacientes chegam no consultório, né, e falam assim, doutor, será que eu tenho aquela bactéria no estômago? Sim. Conta para os nossos ouvintes, o que é essa bactéria no estômago? O que ela tem a ver com a gastrite, né? Quando que eu devo procurar o médico, procurar o gastro, o clínico, para investigar a bactéria no estômago? Certo. Sim, a gente tem a possibilidade de ter uma bactéria infectando o nosso estômago, né? Grande parte da população tem, às vezes não tem sintoma nenhum. E essa bactéria é o famoso H. pylori, né? Helicobacter pylori. É uma bactéria que a gente pode contrair desde a fase de criança mesmo, né? E aí ela fica ali quietinha no estômago, mas chega num ponto, ou em determinadas pessoas, essa bactéria passa a causar inflamação no estômago, né? Então, essa bactéria é a principal causa de úlceras, por exemplo, né, no estômago, no duodeno. E a ação dela ali no intestino é justamente causar um processo inflamatório, aumenta a produção de ácido, né? Então, essa inflamação acaba gerando a própria gastrite, né? E os principais sintomas são realmente esses que a gente falou, né? Dor na região do estômago, queimação, sensação de peso após as refeições, sensação de empachamento, empazinamento mesmo, né? Então, se a pessoa manifestar qualquer um desses sintomas, acho que é muito interessante procurar um médico para poder ser avaliado, né? Um clínico, um gastro, para a gente poder pedir os exames necessários e fazer o tratamento adequado. Doutor Gustavo, qual a diferença da úlcera com a gastrite? Certo. A gastrite é um termo que a gente usa para inflamação, né? Então, a gastrite é simplesmente uma inflamação ali por dentro do estômago. A úlcera, ela se mostra ali na região interior do estômago como se fosse uma ferida mesmo, né? Então, ela abre uma ferida mesmo ali na região do estômago, que também é inflamado, né? Mas que pode trazer consequências mais sérias, né? Então, pode perfurar, pode ter sangramento, né? Então, tem essa diferença, mas que as duas coisas podem ser causadas pelas mesmas coisas, por exemplo, a bactéria. Pois é, e a gastrite pode levar à úlcera? Pode, assim, não é uma relação direta, né? Então, não é todo mundo que tem gastrite que vai ter a úlcera, mas pode acontecer sim. Certo, doutor. E a gente tem visto, assim, nos últimos anos, as pessoas tendo mais acesso a medicamentos que combatem os sintomas da gastrite, né? Sim. O omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol e os famosos, né, assim, sal de fruta, bicarbonato, né?
Como que as pessoas devem lidar com esses sintomas, né? Quando que ela pode tomar um remédio em casa, né, que tá com desconforto, e quando ela, opa, não, esse desconforto aqui eu tenho que procurar ajuda, né? Eu tenho Uhum. que ir atrás de um médico para saber o que fazer. Sim. As pessoas às vezes podem manifestar sintomas de forma pontual, né? Então, às vezes, passou um pouquinho do ponto ali, comeu alguma coisa que o estômago pesou um pouco. Se for uma coisa que é esporádica, né? Então, realmente nessas situações, comeu muito, comeu alguma coisa muito pesada, sentiu mal, né? Não vejo problema de usar um antiácido, né? Então, sal de fruta, por exemplo, bicarbonato, né? Mas se chegar num ponto de ser um sintoma assim que persiste muito, é um sintoma que está incomodando cada vez mais a pessoa, que a pessoa vê que realmente não está normal, aí eu já acho que o ideal seria procurar um médico para poder avaliar, né? Porque pode ser alguma coisa a mais, né? Então, para a gente poder até fazer um tratamento mais direcionado para cada pessoa, investigar se tem a bactéria no estômago, o H. pylori, que aí o tratamento muda, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Agora, sobre a automedicação, o Leandro falou do omeprazol, eu vejo muitas pessoas tomando indiscriminadamente omeprazol. E Uhum, andei lendo também, eu queria ouvir de você, que é um profissional, uhum. se o uso desses remédios de maneira contínua causa danos. Por exemplo, o uso do omeprazol, ele provoca queda da vitamina B12 no organismo. Tem Isso, algum relacionamento, tem isso? sim. A ação dessas medicações, né, então omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todas essas medicações elas acabam reduzindo o ácido do estômago, né? Então a ação delas, justamente para reduzir a inflamação, é por reduzir o ácido do estômago, né? E o ácido ele é importante para várias coisas, né? Então para fazer a digestão dos alimentos, mas também para absorver alguns nutrientes, né? Então a vitamina B12, como você falou, depende claramente da ação do ácido, mas tem outras coisas, por exemplo, ferro, cálcio, magnésio, são todos nutrientes, né, que dependem da ação do ácido e do estômago para poderem ser absorvidos. Então, realmente, o uso crônico, prolongado, por vários anos, pode causar tanto a redução da vitamina B12, mas pode reduzir o magnésio do corpo, pode levar à redução do cálcio e até, consequentemente, reduzir a massa óssea, aumentar risco de fraturas, né? Tem outros efeitos colaterais também, pode aumentar risco de algumas infecções intestinais, né? Então, é uma medicação que não é isenta de riscos, não. E a pessoa pode ter insônia também, é um dos problemas, né? O uso desses Pode, medicamentos, assim. pode sim. E falando em medicamento, doutor, algum medicamento pode causar gastrite? Porque os pacientes chegam no consultório, nossa, eu tomo remédio demais, aí quando eu tomo meus remédios, meu estômago dói, e aí eu tomo isso, aquilo outro, eu tenho que tomar um omeprazol junto, porque senão eu Uhum. não dou conta de tomar meu remédio. É verdade isso, É doutor? verdade. A gente vê muito isso com o uso do AS, né? Então, muitas pessoas usam o AS por conta de outras condições de saúde, né? Então, quem já teve infarto, quem já teve AVC, acaba tendo que usar o AS e é uma medicação que irrita, assim, o estômago. E a principal classe de medicações que a gente observa causar dor no estômago e, consequentemente, a gastrite também são os anti-inflamatórios, né? Então, aquela pessoa que às vezes sofre com dores de coluna, dores no quadril, e aí acaba usando de forma, assim, contínua, até mesmo contínua mesmo, né? Anti-inflamatórios, então a gente observa muito isso, relacionado à medicação. Então a pessoa tem uma dor na coluna, ela toma um remédio para dor, e aí vai ficando recorrente, tomando aquele remédio para dor, ela pode desenvolver uma gastrite. Pode desenvolver a gastrite, inclusive úlcera também, né? Então, é sempre importante a pessoa procurar uma avaliação para evitar, né, de se expor a mais riscos, né? Então, às vezes, buscar tratamentos que sejam mais efetivos para aquela condição, né? Para evitar efeitos colaterais de medicações que não foram feitas para a gente usar de forma contínua, né? Uma das perguntas que eu mais escuto no consultório é: estou com gastrite, né? Ou tenho gastrite. Uhum. Como que é o tratamento, doutor? O que o paciente chegou no seu consultório, fez o exame, né, para diagnosticar? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o exame, que é a endoscopia, que Isso. muita gente tem medo de fazer, né? Tem Uhum. muito receio, acha que é um exame muito invasivo, né? Uhum. Então comenta pra gente assim, como que é o diagnóstico e depois, né, o que fazer? Eu vou tratar a gastrite a vida toda? Eu vou tratar só um tempo? Como que é o Uhum. tratamento da gastrite? Certo. Então, o paciente que procura a gente para avaliar esses sintomas, né? Dor de estômago, empachamento, tudo isso que a gente já falou.
Primeira coisa é a gente buscar, assim, conversando com a pessoa, se tem algum fator gatilho, né? Então, alguma coisa ali nos hábitos de vida que podem contribuir para isso. A gente pergunta sempre sobre hábitos de alimentação, sobre hábitos de consumo, por exemplo, o álcool, o cigarro, as medicações que a gente já falou, né? Refrigerante? Refrigerante, ele não causa exatamente a inflamação do estômago, né? Mas por ser uma bebida com gás, ele acaba distendendo, né? Então, deixando o estômago mais inchado, né? E isso pode trazer desconforto. A gente vê relação do refrigerante principalmente com refluxo, né? Mas com a pessoa que tem já uma gastrite, uma inflamação do estômago, essa distensão por conta do gás acaba que pode causar mais sintomas, né? Então a gente busca essa investigação, né? Faz essa investigação de vida do paciente, vê as medicações, os hábitos de vida, atividade física, a gente sempre pergunta, porque é uma coisa que depois a gente pode até comentar que é importante, né? E aí, o exame que a gente usa para fazer uma avaliação mais direcionada, né, realmente é a endoscopia. Endoscopia é um exame que as pessoas realmente têm muito medo de fazer, né, porque não é até assustador, né, pensar assim, nossa, vai entrar com um aparelho pela minha boca e tal. Mas é um exame super tranquilo, um exame rápido de ser feito, né, a única coisa de preparo que a gente fala, né, que precisa é basicamente o jejum, né, e o exame é feito sob sedação, né? Então, sempre na hora de fazer o exame, é feita uma dose de sedativo, uma dose baixa, né? Basicamente para pôr a pessoa ali num estado mais tranquilo, às vezes dorme um pouquinho durante o exame. E é um exame ali que dura 10 minutos, né? E é um exame importante porque realmente a gente entra com esse aparelho. Ele é um aparelho que tem uma câmera na ponta, né? Ele desce até lá no estômago, então a gente consegue avaliar bem toda a região dentro do estômago, ver se tem inflamação, ver se tem úlcera, a gente consegue coletar biópsia, né, para fazer uma avaliação melhor, avaliar o grau de inflamação e ver se tem a bactéria, né, o H. pylori. Então, para a gente é um exame de suma importância para a gente poder avaliar. E aí, depois que a gente faz esse exame, se a gente detecta realmente tem uma inflamação, tem a gastrite ou tem a bactéria, aí depois a gente vai seguir para o tratamento, né? O tratamento também ele é bem direcionado para o caso do paciente, né? Então a gente sempre fala que cada paciente é único, né? Então, por exemplo, se a gente detecta a bactéria, a gente vai fazer um tratamento direcionado para a bactéria, né? Um tratamento que a gente faz com uma combinação de antibióticos. E grande parte das vezes a gente consegue resolver o problema do paciente só com esse tratamento, né? Às vezes o paciente melhora completamente. Agora, se a gente vê que não é a bactéria por outros motivos, né? Então a gente vai tratar direcionado para essas outras coisas. Então, corrigir hábitos alimentares, estimular o paciente a fazer atividade física, porque é uma coisa que tem muita relevância para essa condição, né? Modificar alguma medicação, se necessário. E tem esses pacientes que às vezes ficam usando de forma prolongada essas medicações, omeprazol, pantoprazol, né? Não é o ideal, né? Assim, a gente usa por um período, né? A gente normalmente passa ali por 8, 12 semanas de tratamento. E eu sempre oriento suspender a medicação depois disso para poder avaliar, né? Se o paciente tem a recorrência dos sintomas, a gente pode tentar outros tipos de tratamento, né? Mais uma vez, avaliado caso a caso, né? Então, não é o ideal que o paciente faça tratamento para o resto da vida com essas medicações. Lógico que em algumas situações a gente vai precisar usar sim, né? Mas não é o ideal para todas as pessoas. Agora, como é que a gente contrai essa bactéria, H. pylori? Normalmente é uma bactéria que a gente pega na fase de infância, né? É uma bactéria que tem muita relação com contato. As pessoas às vezes encostam em alguma coisa, levam a mão na boca, por isso que a gente fala que é mais comum na fase de criança, né? E acaba contraindo a bactéria dessa forma. E tem alguma variação, assim, a incidência da gastrite mais no homem, mais na mulher? Ou qual que é o perfil da pessoa que tem gastrite? Uhum. Não, a gente não vê muito essa diferença entre sexos, não. Acaba sendo bem semelhante, É né? democrático. Sim. Com essa vida que a gente tem, né, muito estressante, acaba que a gastrite se popularizou, né? A Muito. gente dorme às vezes mal, come mal, não faz atividade física. O hábito do cigarro também, né? Agora com o uso do cigarro eletrônico, né? Cada vez mais a gente tem visto um aumento dos casos de gastrite, porque a gente não cuida, né, assim, da saúde global. E aí eu queria perguntar para o doutor, assim, por que a atividade física é tão importante nesses casos? Uhum. Atividade física ela é importante para várias coisas do nosso organismo, né?
tratando especificamente dessa parte do aparelho digestivo, né? Atividade física, ela, além de estimular um funcionamento mais regular do estômago, né? Então, deixa a digestão mais rápida, acelera o trânsito intestinal, né? Então, para quem tem constipação, por exemplo, a atividade física é um santo remédio, né? Mas especificamente para essa sensação de dor, de empachamento, né? A atividade física, ela tem uma ação de, a gente fala, modular, né? A dor. Então, quando a gente está se exercitando, se a gente faz atividade física, a gente produz algumas substâncias, né? As endorfinas, né? Que tem uma ação de reduzir a sensibilidade, né? Dali dos nossos órgãos internos. Então, reduz mesmo a sensação de dor, deixa o funcionamento mais regular, igual eu falei, né? Então, é de suma importância que a pessoa tenha uma vida ativa, né? Faça atividade física com regularidade, porque isso às vezes pode ser o suficiente para controlar os sintomas. E a atividade física também, acho que relaxa um pouco a mente, porque a Com mente certeza. até uma pergunta que eu quero te fazer, porque a gente sempre está lendo e ouve falar que o intestino é o segundo cérebro. E aí a gente tem o cérebro, tem o intestino e o estômago, onde ocorre a gastrite, está no meio dos dois. Sim, Imagino que vocês estudam, né, todo esse caminho aí para a gente chegar na sim, gastrite. sim. O estômago também, mas o intestino principalmente, tem uma relação muito grande, né, com o cérebro. Tem esse eixo, né, que a gente comentou. Então, situações que mexem com o emocional, com a ansiedade, refletem diretamente, né? Então, a atividade física, como a gente falou, né, ela tem essa ação também de melhorar o estado de saúde mental da pessoa, né? Então, deixa a mente mais tranquila, né? Tira essa questão da ansiedade. E isso reflete diretamente no nosso trato digestivo, porque aí, consequentemente, a gente vai ter menos sintomas, né? Certo. A gente vai para o intervalo agora, Gustavo, e daqui a pouco a gente vai ter a pergunta, né, dos nossos internautas, dos nossos ouvintes. E teve bastante perguntas, umas perguntas bem interessantes, né? Queria Uhum. agradecer aí a nosso público, nossa audiência, que está sempre ligada aqui no nosso Café com E Saúde. contribui muito, né, Leandro? Porque nos trazem, assim, perguntas que talvez a gente não faria. Então, essas pessoas contribuem muito, por isso que a gente pede, né? Sempre participem, vocês são os nossos universitários, que nos ajudam sempre aqui. Tá certo. A gente volta em um minuto. Voltamos com o nosso Café com Saúde, hoje conversando sobre gastrite. Então é um tema muito popular, infelizmente tem se popularizado cada vez mais e a gente está com um grande profissional aqui hoje, o Gustavo Barreto, que é gastroenterologista, e veio trazer um pouco de luz para a gente sobre esse assunto. Lembrando que a gente faz o Café com Saúde sob o patrocínio de FG Corretagens. Você produz café, eu converso muito com os cafeicultores, é muito difícil produzir café. A gente está numa região aqui que a produção é extremamente qualificada, mas é muito difícil. Então, na hora de vender o seu café, entregue para a FG Corretagens, que vai conseguir para você a melhor inserção no mercado internacional, vai conseguir uma boa venda para você. Também a Farmácia Nacional, que é aquele apoio ali 24 horas. Você precisou de um remédio, inclusive você que tem gastrite, precisou de um remédio, é só procurar a Farmácia Nacional, que o pessoal tem um atendimento de qualidade. E é da terra, né? É da nossa cidade. Então a gente conhece a tradição da Farmácia Nacional. E também, Leandro, a Casa do Requeijão. Aquele apoio necessário todo dia ou nos fins de semana. Tá certo. Um grande abraço para os nossos patrocinadores, né? Voltamos aqui com o nosso Café com Saúde. E aí eu tenho perguntas para o doutor Gustavo, né? Vamos Nosso lá. colega médico, gastroenterologista, né? O famoso gastro, Sim. né? Gustavo, antes de eu começar as perguntas, eu queria perguntar para você. Tô ouvindo aqui o nosso programa, tô em casa, quero consultar com o doutor Gustavo. Onde é que eu vou para consultar com ele? Eu faço meus atendimentos no centro médico da Santa Casa, então sempre que precisar de alguma avaliação, eu estou à disposição lá no centro médico. E qual que é a sua rede social, doutor Gustavo? Tem o Instagram, gustavobarreto.gastro. Aí mais fácil, né, Leide? Não tem Fácil, trava-língua. fácil, é né? gastro, é. Gastro, não tem que falar gastroenterologista, né? Você sabe que eu divido a palavra para não errar, né? Gastroenterologista, porque se a gente senão é trava-língua. Não trava-língua. Ó, a gente tem aqui os nossos queridos ouvintes, né? A Leidiana perguntando pro Dr. Gustavo: o que pode me ajudar nos sintomas além dos medicamentos que eu uso diariamente? Certo, a gente comentou da importância das medicações, né? Mas o tratamento vai muito além disso, então interromper o consumo daquelas coisas que a gente falou que podem contribuir para os sintomas, né? Então, se a pessoa fuma,
parar com o cigarro, reduzir o consumo de bebida alcoólica, né? Aqueles alimentos que a gente falou que são prejudiciais para o estômago, né? Então, reduzir o consumo. Pimenta, Esses, alimentos ácidos, isso, cítricos. sim, não tanto os alimentos cítricos, mas a gente fala mais dos alimentos mais condimentados, né? Então, excesso de pimenta, assim, Extrato de tomate. sim, pode causar. Azeitona, doutor, tem algum a ver com... A questão Porque da azeitona é forte, né? Então, a azeitona tem um teor maior de sal, né? Então, tá. pode causar, sim, né? Os alimentos. Chocolate. Chocolate, não tanto em relação à gastrite. A gente vê uma relação de chocolate mais com quem tem refluxo, Ah, tá. mas com a gastrite não diretamente. Mais algum alimento que você se lembra, assim? Assim, os principais são esses, assim, os Comida pimentada, ultraprocessados, aquela coisa. Porque o mineiro gosta da comida sim. temperada. O excesso, por exemplo, tem gente que troca o óleo de soja pela banha de porco. O excesso de banha de porco também, comida gordurosa, pode? Sim. Carne gordurosa. O excesso de gorduras em geral, ele lentifica o processo de digestão, né? Então diminui o tempo aumenta, na verdade, o tempo que o estômago leva para se esvaziar, e isso pode gerar principalmente esses sintomas de peso, de empachamento, empanzinamento, né, após as refeições. Então, o excesso de gordura, sim, contribui bastante para isso. A digestão fica comprometida com a gastrite. Ela fica mais lentificada, né, que a gente fala. Então, esses alimentos mais pesados, né, a carne com muita gordura, a própria gordura que a gente usa para cozinhar mesmo, pode contribuir para isso. Tem uma pergunta, eu queria pular essa pergunta, mas eu tenho que fazer, porque eu sou apaixonado por café, o programa chama Café com Saúde, né? Mas em respeito à nossa audiência, ao nosso público, né? E é fato real, né? Fato real. A Marcela Felício tem perguntado aqui pra gente, o consumo de café gera gastrite, doutor? Quando a gente vai pegar alguns trabalhos, alguns estudos, né, teoricamente existe uma relação do café aumentando a produção de ácido no estômago, né? Então, teoricamente, esse maior teor de ácido poderia realmente gerar uma inflamação. Mas a gente não tem dados muito robustos, né, dados muito concretos de que realmente o café pode causar gastrite. A gente vê muito na prática algumas pessoas falando, olha, tomar café meu estômago dói, né? Mas isso não é uma coisa geral, a gente não acaba não recomendando assim para todo mundo essa questão de suspender o café. A gente só orienta para quem realmente tem um sintoma, né? Então a pessoa falou, realmente, eu tomo café, meu estômago dói. Tá ok, então nessa situação a gente orienta a reduzir um pouquinho o consumo. A gente vê uma relação maior do café com o refluxo, né? Então quem tem refluxo, realmente o café ele traz mais sintomas para essas pessoas, porque ele acaba relaxando um pouquinho a musculatura ali do esôfago, então aumenta os episódios de refluxo. Agora, para gastrite em si, não tem uma relação muito clara, então a gente só acaba recomendando suspender ou reduzir o consumo realmente para quem tem sintomas mesmo. Agora, tem diferença do café com açúcar e o sem açúcar para a gastrite? A questão do açúcar, né, igual a gente falou, tudo que é em excesso, né, então o excesso de gordura, o excesso de condimentos, né, o excesso de açúcar acaba também sendo um fator, né, então a gente sempre recomenda, além de que o açúcar também é prejudicial por outros motivos, né, por ganho de peso, né, então a gente acaba orientando reduzir, moderar o consumo também. Agora, às vezes também, Leandro, essa associação do café com a gastrite, a gente está aqui com um profissional, só que as pessoas também que exageram no café, quer dizer, são 10 cafezinhos na parte da manhã, mais 10, eu conheço gente que faz isso, 10 cafezinhos na parte da tarde, 10, né, não é o seu caso, não. Não é o meu caso. 10 cafezinhos na parte da noite, aí realmente eu acho que é algum do meu problema. amigo, o caso não é meu. É um amigo que você conhece. Um amigo próximo. O primo mandou perguntar. O primo mandou perguntar. Ó, falando em gastrite e refluxo, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Lourenço Júnior, né? Ele falou assim, nossa, doutor Leandro, meu tormento é o refluxo com a gastrite. Tem relação entre essas duas doenças? Brevemente, assim, o que é o refluxo, né? Uhum. E o que ele tem a ver com gastrite? Ele falou que o problema há muitos anos ele tem esse problema. Uhum. O refluxo, ele acontece quando o conteúdo, né, então o ácido, alguns alimentos ali do estômago, eles acabam subindo, né, então isso não é para acontecer, o alimento quando ele cai no estômago, ele não é para voltar, ele é para seguir a digestão e descer para o intestino, né, então o refluxo ele acontece quando por algum motivo fica voltando, subindo mesmo o conteúdo de ácido e de alimentos para a região do esôfago, né,
Isso causa sintomas. Causa principalmente azia, né? Que é aquela queimação atrás do peito. Sensação de regurgitação, né? Que é a sensação do alimento voltando mesmo. Então, o refluxo ele é causado principalmente por um relaxamento que a gente vê na região do esôfago, né? Que facilita esse alimento de subir, né? Existe sim uma relação, não uma relação de causa e efeito, né? Mas a gente vê muita associação dessas duas condições, né? Então, muitas vezes a pessoa tem sintomas no estômago e acaba tendo sintomas de refluxo também. Até porque grande parte das causas de gastrite também pode ser uma causa do refluxo, né? Então, esses hábitos alimentares de alimentos mais pesados, excesso de gordura, o café não diretamente, igual a gente tinha falado, mas o café para o refluxo ele tem maior associação, né? Então, às vezes, na prática, a gente acaba vendo muita associação dessas duas condições juntas, né? Certo. E nós temos um ouvinte especial aqui que trabalha conosco, a Edivânia, fisioterapeuta lá da Santa Casa. Um beijo, viu, Edivânia? E ela perguntou uma coisa que eu acho que a gente acabou respondendo, né? O pantoprazol vai ser para a vida toda? Igual a gente comentou, né? Não deveria, né? Quando a pessoa fica muito dependente da medicação, né? Então a medicação a gente só consegue resolver os sintomas com o remédio, a gente tem que buscar outras coisas, né? Às vezes existem outras medicações que dá pra gente usar, né? Então, como eu falei, uma avaliação mais individual para cada paciente, tem outras opções terapêuticas que a gente pode usar nesses casos. Certo. Tem uma ouvinte querida, todos os nossos ouvintes são queridos, né? Essa aqui é certeza. uma amiga especial, é a Lilian da Geltura aqui de patrocínio, e ela perguntou assim, ó: e a lactose para quem tem gastrite, interfere em alguma coisa ou não? Certo. A lactose não diretamente, né? Ela não causa uma inflamação no estômago, não causa gastrite diretamente. Aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, aí elas podem ter alguns sintomas que podem confundir um pouquinho, né? Então, a intolerância à lactose, ela causa principalmente excesso de gases, distensão no intestino, diarreia, né? Então, algumas pessoas podem ter uma sensação de que, às vezes, está com desconforto na região do estômago, mas que pode ser mais por conta da intolerância à lactose. Então, não é uma relação direta, né? Lactose causando gastrite, mas para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, pode ter sintomas que às vezes são muito parecidos. E para os nossos ouvintes, hoje a gente tem feito mais diagnóstico, né, de intolerância à lactose. Comenta pra gente brevemente o que é intolerância à lactose. Uhum. E aproveitando, né, nesse comentário seu, se você puder falar, doutor, sobre os produtos zero lactose, se eles são realmente indicados para quem tem intolerância, se não, o que devo fazer, né, quando eu tô com intolerância à lactose. Porque nós estamos na terra do café com queijo, né? E todo Com mundo leite adora um também. queijinho, um Com leite. requeijão, um pãozinho de queijo, né? Como mineiros que somos, né? Vamos defender a lactose. Conta pra gente o que é intolerância à lactose, quais são as medidas que a pessoa que tem deve tomar, né? Quais são os cuidados. A intolerância à lactose, ela acontece por uma deficiência da enzima que faz a digestão da lactose, né? Então, a gente tem a lactose presente nos alimentos e nosso corpo tem a lactase, que é a enzima que faz a digestão, né? E com o passar dos anos, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma redução dessa enzima, né? Essa enzima fica ali no nosso intestino para fazer a digestão da lactose. Com o passar dos anos, então, essa enzima pode ir reduzindo. Às vezes tem pessoas até mais jovens que já podem ter um grau mais acentuado de deficiência dessa enzima, né? E aí, por a gente ter a falta da enzima, acaba que o leite, né, a lactose, ela não é digerida, né? E aí a lactose, quando fica inteira ali no nosso intestino, ela acaba atraindo água, né, e causando distensão, excesso de gases, né, levando a diarreia e todo esse desconforto que a gente falou, né? O tratamento para quem tem intolerância à lactose é ou consumir produtos zero lactose, né? Então, realmente, esses produtos, leite sem lactose, às vezes tem alguns tipos de derivado do leite, né? Então, requeijão, iogurte zero lactose. Sim, eles funcionam, né? Na verdade, não é que eles são produtos que eles tiram a lactose do produto. Na verdade, eles só acrescentam ali a lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose, olha que né? interessante. Então, eles tem o produto ali, mas eles acrescentam a enzima que faz a digestão. Então, acaba suprindo essa falta que a pessoa tem, né? Para aqueles produtos que não têm a opção zero lactose, né? Então, às vezes um queijo que não tem a opção de você consumir eles zero lactose, aí a gente tem uma ferramenta que é
consumir a própria enzima, né? Então, existem suplementos, né, comprimidos de lactase, né, que podem ser consumidos ali no momento que a gente vai consumir esses produtos, né? Então, o tratamento é basicamente esse, né? Não é que a pessoa precisa passar o resto da vida sem comer aquele queijinho. Na verdade, existe um tratamento para isso. Festa junina tá chegando, as barraquinhas estão chegando, né, Leide? E aí tem canjica, tem pamonha, né? Tem muita coisa com queijo, né? Bolo, com leite, né? Os bolos de bolo. fubá, tal, que tem leite. Então a pessoa não precisa se privar, né, doutor Gustavo? Eu convivo, o meu companheiro, né, o Vitório, meu esposo, ele tem intolerância à lactose e a gente anda com a lactase na bolsa, porque aqui em Patrocínio você vai tomar um café, tem um queijinho, tem um pãozinho de queijo, né? Sempre tem alguma coisa, né, Leide? Sempre tem. Passou sempre lá na tem. casa do requeijão, comprou, não precisa ficar sem comer o seu produto com lactose. Você toma Eu não, lactase, quer né? dizer, eu não tenho intolerância, eu não sabia dessa informação da lactase. É um comprimido que você compra? Isso é um comprimido. Normalmente Ah. tem o comprimido mastigável, o comprimido inteiro mesmo, que você consome ali na hora que você for ingerir o alimento. Ah, interessante. Isso Vivendo e melhorou aprendendo. muito, Leide, de uns anos pra cá. Porque antigamente a gente fazia diagnóstico de pacientes intolerância à lactose. Eu tô com 10 anos de medicina para 11 anos. Há 10 anos atrás a gente não tinha lactase fácil de você comprar na farmácia, não tinha acesso. As pessoas tinham que buscar dos Estados Unidos, tinham que importar lactase. Caro. Inacessível. Hoje totalmente Hoje em dia, acessível, várias marcas disponíveis no mercado. Isso melhora muito a qualidade de vida, porque quanto mais você restringe alimentos, né, piora a qualidade de vida das pessoas. Ainda mais a gente que tem a cultura do leite aqui, né? Mas eu penso que é quase que impossível você comer alguma coisa que não tenha lactose. Sim, sim. Eu fico pensando, me colocando no lugar de quem tem intolerância, gente, mas o que que não tem lactose? Porque tudo, se você for olhar, tem direto ou indiretamente, Sim, né? com certeza. Né? E aí, com a lactase, as pessoas conseguem no final de semana comer sua pizza, comer sua lasanha, comer seu estrogonofe, né? E tem acesso à medicação. Acho que isso é Sim. uma coisa, assim, de extrema importância, né? E eu acho que até vai ficar até um convite para um próximo programa aí com o Gustavo, para a gente falar sobre as intolerâncias do glúten, da lactose, o que é verdade, o que é mentira, né? Tem muito mito, assim, Sim. né? Mas aí eu tô deixando um spoiler aí para a próxima entrevista, porque o Gustavo é fenomenal, né? Um jovem médico muito inteligente, fez residência, se não me engano, em Ribeirão, Ribeirão né? Preto. Em São Paulo. Então, assim, tá aqui conosco. Qualificado, né, pra estar com a qualificado, gente. vai ficar aqui em patrocínio para acrescentar a saúde, né? E eu digo qualificado porque traz uma informação de qualidade para o nosso ouvinte internauta. Agora, doutor, tem algum alimento natural que você pode comer para combater, ajudar nessa questão da gastrite? Porque eu me lembro que eu era criança e eu ouvia muito falar de comer aquela plantinha chamada bálsamo. Uhum. Isso procede ou é mito? Assim, você conhece? Não existe assim uma planta, né, um alimento natural que vai combater essa inflamação. Na verdade, a gente tem que evitar as causas, né? Então, igual a gente falou, é ter uma alimentação mais natural, né? O mais natural possível, né? Então, consumir uma quantidade adequada de fibras, né? Que são muito importantes para o funcionamento do nosso trato digestivo, né? Então, consumir vegetais, as frutas, verduras, tem chia, quinoa, aveia, são todas fibras que fazem muito bem para o nosso trato digestivo, né? E evitar ao máximo aqueles alimentos que a gente já comentou, né? Os processados, principalmente. Certo. E para encerrar a nossa série aí de perguntas, a pergunta da Luz Souza: qual a maior causa de esofagite erosiva a Los Angeles? Tá. A esofagite erosiva, né, ela um achado que a gente tem na endoscopia para refluxo, né? Então, a esofagite, a gente tem a gastrite, né, que é a inflamação do estômago, a esofagite é a inflamação do esôfago, né? E acontece, na maioria das vezes, por doença do refluxo, né? Esse Los Angeles A, né, é só uma classificação que a gente usa na endoscopia, mas, basicamente, a principal causa da esofagite é a doença do refluxo, né? Doutor, aquela pessoa que tem gastrite, faz a consulta com você, você faz as recomendações, passa o remédio, mas aquela gastrite na pessoa fica recorrente e ela não cuida. Vai deixando, vai comendo processado, vai ficando irritado cada vez mais, ou irritada cada vez mais. O que essas complicações levam a outros problemas? Assim, a complicação da gastrite. Igual a gente falou, às vezes as pessoas podem acabar tendo úlcera, por exemplo, né? Que é realmente uma manifestação mais grave, né? Que pode trazer mais complicações.
Mas eu acho que o principal prejuízo, assim, da gastrite é realmente a perda da qualidade de vida, né? Não é que ela vai gerar uma complicação grave, né? Vai levar, por exemplo, não vai predispor a câncer, por exemplo. Mas eu acho que compromete muito a qualidade de vida. Então, acho que a pessoa tem, sim, que se cuidar, tem que procurar um médico para poder fazer uma avaliação melhor, para a gente poder fazer um tratamento mais adequado e, com isso, a pessoa viver melhor, né? Porque ninguém merece você comer e você passar mal depois que você come, né? Ficar Comer é com tão dor, bom, comer né? é tão bom, né? Então, Doutor, mas assim, tem um caso na minha família, é, e assim, eu sempre tive um pé atrás com gastrite. Eu sempre fui muito receosa e uhum, assim, acho que é uma coisa que você tem que tratar, aliás, tudo na vida, né? Você tem que tratar, mas a gastrite, porque tem um caso na minha família que a pessoa teve, eu imagino que foi década de 80, né? Final dos anos 70. A pessoa teve, eu acho que uma gastrite, alguma coisa, e não cuidou. Aquilo, e não cuidou mesmo. Vivia uhum, comendo tudo errado, fazia tudo errado. E depois aquilo, depois houve um diagnóstico de úlcera. Essa pessoa fez uma cirurgia de úlcera. uhum. Entramos na década de 90. Essa pessoa teve outra cirurgia de úlcera. E essa pessoa veio a falecer com câncer de estômago. Então, assim, você acabou de me mostrar que não tem uma influência direta, mas assim, você fica maltratando o seu estômago. Sim. Maltratando, maltratando, maltratando. Uma hora o corpo reage, É. penso eu. A gente falou da bactéria, né, o H. pylori. A bactéria, sim, ela tem uma relação muito direta com o câncer de estômago, né? Então, não é que a gastrite em si vai gerar o câncer, mas Sim, a sim. bactéria, com o passar do tempo, né, quanto mais tempo essa bactéria fica ali no nosso estômago, no final de muitos anos, pode sim gerar uma úlcera e essa úlcera acabar sendo um câncer, né? Então, não é aquela pessoa que a gente fez a avaliação, viu que não tem a bactéria. Ok, essa pessoa tem uma chance menor de ter um câncer de estômago, mas naquelas pessoas que têm a bactéria, essa chance é aumentada. Então, principalmente nesses casos, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Ah, outra pergunta que eu me lembrei aqui, Leandro. Fala-se muito agora no câncer de intestino. Tem alguma correlação com a gastrite ou não? Nada a ver, são coisas Não, completamente não, são diferentes. coisas diferentes, não tem uma relação direta, não. Tem relação, sim, com os hábitos de vida, né? Então, esse padrão de consumo alimentar que a gente falou, sedentarismo, né? Então, isso tem relação, mas a gastrite levar ao câncer de intestino não tem uma relação direta, não. Outra pergunta que eu me veio aqui agora, a questão de energético. Uhum. As pessoas que tomam muito energético. Eu vejo que tem gente que está tomando energético como água. Uhum. Ai, eu preciso dar um up aqui, porque eu tô cansado, eu vou tomar. Isso para o estômago. Qual que é o efeito do energético? Alguns compostos que tem ali no energético podem acabar irritando, sim, o estômago. Tem a questão do gás, né? Então é uma bebida gaseificada, igual a gente falou, que também pode trazer desconforto. Então, sim, pode causar sintomas em algumas pessoas. Fora o risco de arritmia cardíaca, né? Isso. Então, assim, o estômago pode reclamar, mas o coração pode reclamar também, Leide. Então, as pessoas podem ter taquicardias, arritmias cardíacas. Então, o excesso desses produtos, né, energéticos à base de cafeína e taurina, né, que são os princípios ativos do energético, ele pode ser muito prejudicial. Então, assim, não é que as pessoas são proibidas de tomar energético, mas devem tomar com cuidado. Moderação. Tem gente que faz um coquetel com energético e bebida, né? O famoso uísque com energético, Sim. vodka com energético. Você vai maltratar o seu estômago duas vezes, né? Com álcool, mais a cafeína, mais a taurina, né? Uhum. E pegando um gancho no que o Gustavo falou sobre a úlcera, né? A gente antigamente tinha muitos pacientes com úlceras perfuradas. Era muito comum na prática médica, assim. A gente mudou o rumo da medicina com tratamento para gastrite, para úlcera, para bactéria do estômago. Então, o nosso ouvinte que está sentindo mal, procura o gastro, procura o clínico, não fica esperando ter uma complicação, uma perfuração dessas úlceras, né? Um câncer de estômago, né? Uma gastrite mais avançada, para procurar tratamento. Estou sentindo mal? Vamos lá, vamos fazer uma avaliação. Quanto mais precocemente a gente trata o problema do estômago, melhor para o paciente, né? Doutores, algo que a gente não tem abordado aqui sobre esse tema tão relevante, tão comum, tão atual quanto a gastrite? Acho que a gente falou bastante coisa, né? Eu acho que só reforçando, assim, igual o Leandro falou, a necessidade da pessoa procurar um médico para poder fazer essa avaliação, né? Evitar essas complicações que podem acontecer, né? E cuidar da qualidade de vida, que eu acho que é tão importante quanto tudo que a gente falou, né? Acho que
Viver bem, não tem nada melhor do que viver bem e sem se sentir mal, né? Sem sintomas. Acho que é isso. Leandro e doutor Gustavo, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Eu vou aproveitar o espaço para falar com os nossos ouvintes uma notícia boa. Você lembra que a gente entrevistou a nossa secretária de saúde, a Luciana Rocha? A vacina de dengue chegou em patrocínio para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos procurar a unidade básica de saúde, né, para estar recebendo sua vacina contra a dengue. Isso é muito importante, né? A gente está saindo da epidemia de dengue agora, mas a vacina ela é para a vida toda, né? Então, quem teve dengue sabe né, o que é a doença, a gravidade da doença, e agora a gente tem a vacina para essa população. Espero eu que a vacina também chegue, né, que ela venha para as outras faixas etárias no nosso país. A gente está vacinando aqui em patrocínio de 10 a 14 anos. Isso, procurar a unidade básica de saúde. E essa vacina, Leandro, ela protege contra os 4 sorotipos da dengue? Como é que funciona tecnicamente? É a vacina Qdenga, né, que é uma vacina extremamente segura, eficaz, né, e ela protege contra os 4 sorotipos da dengue. E a ideia da vacina é, 1, não pegar dengue, ou 2, se pegar, não ter complicações, né? Porque a dengue é uma doença muito comum, né, na nossa época do calor, das chuvas, e é uma doença que pode matar, né? A gente perde, infelizmente, pacientes para essa doença. Então, se a gente pode proteger nossas crianças e adolescentes, por que não proteger, né? Agora, uma surpresa para mim, Leandro, por que os idosos não? Então, não há vacina disponível ou ela é contraindicada para idosos? Na verdade, o Ministério da Saúde, né, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, eles trabalham com quais faixas etárias complicam mais, né? Então, optou-se por vacinar as crianças e adolescentes porque eles são os casos que potencialmente podem ficar mais graves. Então, o Programa Nacional não tem vacina para todos, eles selecionam as faixas etárias que são mais vulneráveis, como foi, por exemplo, o caso da Covid, né? Começou-se a vacinar mais os idosos, por quê? Porque a gente perdia mais idosos para a Covid. Então, eu acredito que essa vacina ela vai se estender, porque não é uma vacina recorrente. Não é necessário fazer vacinas com frequência para dengue. Você tomou as suas 2 doses da Qdenga, especificamente falando, você não precisa tomar redoses ao longo da vida, né? Então, é um esquema vacinal de 2 doses para a vida toda, né? Então, eu acredito que com o passar do tempo, a população de 10 a 14 anos vai ser vacinada, depois vai estender, vamos estendendo, até que a vacina chegue no braço de todos. A gente está falando, Leandro, de 10 a 14 anos, especialmente para a população com essa idade, mas que tem a comorbidade, ainda é mais urgente na necessidade da vacina. Com certeza. Dengue é uma doença, assim, uma caixinha de surpresa. A maioria dos pacientes fica muito bem, né? A gente dá dipirona, paracetamol, faz a hidratação, e o paciente, apesar de passar muito mal com a doença, ele sai bem, né, dessa fase aguda. Mas, infelizmente, a gente tem caso grave. Então, quanto mais gente protegida, menos caso grave, mais saúde, mais felicidade para nossa população. E eu nunca perco a oportunidade, Leandro, de conversar com você, porque é um monte de gente falando assim, nossa, fulano morreu com 29 anos, isso é vacina. O outro morreu com 30 anos, isso é vacina. Quer dizer, isso é um preconceito e desinformação. Sim, né? Eu sou uma pessoa que defende vacina porque as vacinas já estão em mim, né? Eu vacino para tudo. Inclusive, eu tive a oportunidade para vacinar contra a dengue antes dessa epidemia do ano passado ainda, né? Ela estava disponível na rede privada, eu me imunizei e não peguei dengue, né? Me imunizei contra a Covid, trabalhei na linha de frente contra a Covid e não peguei Covid nesses anos todos, né? Então, a vacina, ela é eficaz. A gente tem visto voltar doenças, por exemplo, sarampo voltou, né? Tem casos no Brasil, em São Paulo, tem casos nos Estados Unidos. É uma doença que tem vacina. Basta você levar seu filho na unidade de saúde e colocar o cartão em dia. Influenza. Quantos pacientes a gente vê com gripe grave, internados na unidade de terapia intensiva, por conta de uma vacina que está disposta para a população de forma gratuita. Vacina de gripe não causa gripe, vacina de Covid não causa Covid, vacina de dengue não causa dengue. Na verdade, elas causam o que a gente quer, que é a proteção contra essas doenças. Doutor Gustavo Barreto, gastroenterologista, muito obrigada pela entrevista, que essa seja a primeira de muitas aqui no Café com Saúde. Com certeza, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. A você, ouvinte internauta, muito obrigada pela atenção, e a gente conta com a sua participação, com as suas perguntas, com a sua audiência, que é o nosso objetivo, é captar a sua intenção e promover uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Fiquem todos bem e a gente volta no próximo programa.